Pois é, e aí tem muita gente comentando também, né? A gente sabe que a gente falou aqui já da torcida do Cruzeiro e grande parte da torcida, se ganhou, todo mundo presta, se perdeu, ninguém presta, inclusive o treinador, né? Que a torcida do Cruzeiro vive ali um 880 com o Fernando Seabra, que é algo que a gente nem consegue entender, né? A gente vê o Cruzeiro aí na sexta colocação e o Cruzeiro esteve aí nessa parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão durante o período sem ter aí os reforços, né? Agora que esses jogadores estão entrando na equipe, e aí muita gente reclama muito do Fernando Seabra, e eu acho que as críticas, né, são principalmente pelo fato dele não ter experiência no profissional, assim, tá tendo seu primeiro desafio aí comandando a equipe do Cruzeiro, e o torcedor, obviamente, a maioria queria ver um treinador mais cascudo, mesmo que talvez esse treinador não desse o resultado que está dando hoje o Fernando Seabra. A gente já comentou aqui sobre o Fernando Seabra, né? Eu particularmente já até expressei aí na época que a galera comentava de outros nomes para vir para o Cruzeiro e o Fernando Seabra comandando a equipe na parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão. Totalmente contra a saída dele, né? Eu sou totalmente contra. Mas assim, a gente elogia o Fernando Seabra em algumas questões, mas a gente também tem que destacar alguns pontos até negativos, né, do Fernando Seabra aí, que nos últimos jogos vem ficando claro que quando uma equipe consegue aniquilar aquilo que é a ideia de jogo do Cruzeiro, ele tem uma dificuldade, né, de fazer uma mudança um pouco mais radical durante os jogos, né, de mudar ali uma peça e mudar mesmo o esquema de jogo dentro da partida com a bola rolando. O que você acha disso aí, Pedro? Você pensa da mesma forma ou você acha que não é isso que vem acontecendo nos jogos do Cruzeiro? Diego, acho que você pontuou muito bem. Eu acho que o Cruzeiro sente uma certa dificuldade quando algum time não deixa o Cruzeiro jogar da forma à vontade que o Cruzeiro gosta. O jogo contra o Fortaleza neutralizou as escapadas rápidas do Cruzeiro com contra-ataques rápidos, pegando o time do Cruzeiro desprevenido e assim conseguindo fazer os seus gols. E no jogo do Atlético, a mesma questão. O Atlético travou o Matheus Pereira com uma trinca de volantes, os restantes jogadores sentiram a dificuldade de sair jogando, e aí já virou uma questão que o Seabra não conseguiu mais abrir o jogo para o Cruzeiro, mas a gente também tem que deixar claro que o próprio Milito também não conseguiu abrir o jogo contra o Cruzeiro, né? E sobre o retrospecto do Seabra, sobre as críticas, eu penso o seguinte: o Seabra é um cara que a mesma torcida que critica o Seabra, falando que a gente precisava de um treinador mais novo, é a mesma que estava falando do Seabrismo, que é um dos melhores técnicos do Brasil, e depois de dois resultados, que na minha opinião, Fortaleza, eu acho que muito disso, acho que uma parte da torcida não acompanha tão de próximo, assim, tão próximo o Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza é o segundo colocado. O Fortaleza vem de 5 jogos com 4 vitórias e um empate. O Fortaleza do Vojvoda é um time muito bem estruturado, não é à toa que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, tem um estilo de jogo muito interessante, é um time que joga de uma forma muito leve, e perder para o Fortaleza, se a gente colocar parâmetro de nome de time, perder para o São Paulo é uma coisa, perder para o Flamengo é uma coisa, perder para o Fortaleza é outra, parece que o Fortaleza é um time muito pior. E no momento do campeonato, não, é um time que está jogando bem. E no clássico contra o Atlético, empatar com o Atlético, o clássico é assim como eu comentei, você perde tudo que você esquece tudo que você vem fazendo, porque ali é um jogo totalmente diferente, a emoção é diferente, o jogo é diferente, mas para mim o Seabra continua com um bom trabalho. E eu acho que o Seabra também está com um pepino muito grande de agora como ele vai administrar esse time. Porque na zaga tem o Vidalba agora que vem fazendo bons jogos, e o Zé Ivaldo, que é o zagueiro titular, para muitos tá vacilando, não tá jogando tão bem. Acho que muito pela questão também dos cartões que o Zé Ivaldo vira e mexe toma. Tem a questão também do Kaique e o Marlon, que ele vem fazendo um rodízio entre os dois. E são dois jogadores que, quando entram, jogam bem, ou então um faz uma partida mais ou menos, o outro também faz a partida mais ou menos, e um se destaca tanto, e os dois jogam de forma muito equiparada e jogam bem os dois. No meio de campo, ele tem que decidir entre o Lucas Romero, que é um craque, um ótimo jogador, um dos principais do time do Cruzeiro, e o Wallace, que é uma das principais contratações, jogador de nível europeu. E se o Seabra coloca o Wallace, o torcedor do Cruzeiro quer que o Wallace joga, mas se tira o Romero, eles já começam a criticar. Então, assim, o Cruzeiro, se dependesse do torcedor, tinha que entrar com 20 jogadores dentro de campo para que todo mundo jogasse como o torcedor quer que jogue. Então, eu acho que também
o Seabra ele vem pegando um pouco de trabalho e sofrendo para poder organizar esse time. Mas para mim esses dois resultados não pesam no trabalho do Seabra. Eu acho que é um trabalho bom e eu acho que ele vai evoluir ainda mais quando conseguir chegar no centro de quem vai jogar, quem que é titular, quando os jogadores é difícil com um calendário tão apertado, mas quando todos os jogadores estiverem com um bom estado físico, o Seabra poder trabalhar e colocar todo mundo para jogar, eu acho que ele vai ajeitar ainda mais esse time do Cruzeiro. Mas a campanha do Cruzeiro até então sem retoques mesmo, e eu acho que muito por questão do Seabra.